Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez aqui estamos e queremos te agradecer mais uma vez por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de estarmos aprendendo a tua poderosa palavra, Senhor. Essa palavra que tem libertado, essa palavra que tem transformado, essa palavra que tem abençoado as nossas vidas e essa palavra que nos leva à vida eterna, Pai. Meu Deus, abra os olhos do nosso entendimento nessa noite, repreenda toda a retaliação do inimigo, toda a jogada do inimigo, Senhor, para atrapalhar esse estudo bíblico. Nós repreendemos nessa noite, colocamos nossas vidas nas suas mãos, coloca a vida da tua igreja nas suas mãos, cada irmão que já se encontra aqui presente, e os irmãos que irão chegar também, o Senhor traga em paz, o Senhor traga em segurança, Senhor, que venhamos aprender com vontade, com alegria no coração, que o Senhor venha renovar as nossas forças, que o Senhor tire todo o cansaço da nossa mente, todo o cansaço físico do nosso corpo nessa noite, Pai. A tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não se fadigam, Pai. Então nós precisamos da tua presença, precisamos da tua força, precisamos da tua glória nessa noite, Pai, e só temos que te agradecer por tudo, Senhor. Alcance essas vidas também, que irão aí também ouvir esse estudo pela live, alcance cada mente, alcance cada coração, alcance cada lar, cada família, Pai, e transforme essas vidas para a honra e para a glória do teu nome, e assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite. Quando os irmãos oram juntos, né, fica mais forte o negócio, é bênção do Senhor. Vamos lá, vou estar apresentando a lição, sempre é bom apresentar a lição, para nós nunca esquecermos do tema desse trimestre. O tema é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então vamos agora todos nós abrirmos a nossa lição, na lição número 5, lição número 5, irmãos, todos abram aí, que eu vou estar abrindo a minha aqui também, lição número 5, já estamos encaminhando, né, para o meio desse trimestre, né, para a metade desse trimestre. Lição número 5 tem como tema o avivamento na vida da igreja. Semana passada estudamos, né, o ministério avivado de Jesus, e nessa lição o avivamento na vida da igreja. Vamos para o texto áureo. O texto áureo é o texto principal da lição, né, que vai nortear aí toda a lição. Diz assim, é o texto base. O texto áureo diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática dessa lição. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Nós vamos falar muito, né, de batismo no Espírito Santo, mas nós vamos aqui usar duas expressões: batismo no Espírito Santo e revertimento de poder, que é a mesma coisa, amém? Batismo no Espírito Santo e revertimento de poder. Vamos para a leitura bíblica em classe, e a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13, o Pedro vai estar colocando aí, né, o narrador que tem uma voz mais bonita que a minha, e aí os irmãos acompanham aí na lição dos irmãos aí. Pode colocar, Pedro. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tantos judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, essa lição aqui, né, está baseada nesse texto, e esse texto fala ali de quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, né? Quando eles foram revestidos de poder. Jesus, quando morreu e depois ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e ele disse para os discípulos: vocês não vão sair da cidade, vocês vão ficar na cidade até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas por toda parte do mundo. E aí os discípulos que ouviram essa promessa, confiaram ali na promessa, creram, acreditaram na promessa, e a promessa se cumpriu, essa promessa de Jesus Cristo. Tinha mais ou menos 500 discípulos quando Jesus fez essa promessa. Mas quando essa promessa se cumpriu, 380 tinham desistido de esperar a promessa. Ou seja, só ficaram 120 orando, né, no cenáculo, e apenas esses 120 é que receberam a promessa de Jesus. Isso já nos ensina algo. Quando a igreja recebe uma promessa de Jesus, a igreja tem que perseverar em oração, até que a promessa se cumpra. Não é porque Jesus falou que nós vamos só esperar cair do céu, não. Nós temos que buscar. Veja que os que desistiram, perderam a bênção. Mas os que perseveraram ali, irmãos, receberam a bênção do Senhor. A igreja muitas vezes passa por momentos difíceis também, né? Às vezes os irmãos vão desistindo, uns saem da igreja, outros desistem de caminhar com Jesus. Às vezes a igreja está cheia, às vezes a igreja está vazia, passa por várias fases, né? Mas aqueles que perseveram até o fim, sempre vão receber a promessa do Senhor, assim como os discípulos receberam. Aqui tem uma coisa interessante. Quando fala de línguas, aqui vai dizer que os discípulos ali, que estavam no cenáculo, eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora, essas línguas não são as línguas estranhas, que a Bíblia também ensina sobre línguas estranhas. Mas essas línguas não são línguas estranhas. Essas línguas que os discípulos falaram eram línguas humanas, eram idiomas humanos. É como eu falo português, né? É como se o Espírito Santo viesse sobre mim e eu começasse a falar inglês, ou espanhol, ou japonês, outras línguas. Porque quando eles estavam reunidos ali na festa de Pentecostes, tinha pessoas de todos os lugares do mundo, né? Todas as partes ali do mundo. Então tinha pessoas que já falavam outras línguas, né? Entendiam outras línguas também. Então os discípulos foram capacitados. Isso aconteceu, irmãos, não somente aqui, né? Nessa passagem relatada pela Bíblia, mas isso já aconteceu até mesmo aqui no Brasil. Depois, né, que a Bíblia foi fechada, depois que os 66 livros da Bíblia já foram fechados ali, isso aconteceu uma vez aqui no Brasil. Uma missionária brasileira, ela estava ali evangelizando alguns judeus, e esses judeus, eles falavam hebraico, e essa missionária falando português, ela foi cheia do Espírito Santo, e ali ela começou a falar hebraico. Nunca havia falado, aí houve um avivamento ali na hora, e ela começou a falar em hebraico. Esses judeus que não criam em Jesus, depois que viu essa brasileira falando a língua deles, esses judeus começaram a crer em Jesus e se converteram a Jesus Cristo. Então os dons são para os dias de hoje também. É só a gente continuar acreditando, continuar crendo e continuar buscando que os dons se manifestem na igreja até nos dias de hoje. Então vamos aqui para a introdução da nossa lição e todos podem me acompanhar aqui na introdução. Introdução da lição, tem na revista dos irmãos aí também, diz assim:
Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Dinamismo significa poder, né? A igreja andava em poder. Aqui, irmãos, eu destaquei o seguinte nessa introdução, que o povo, a igreja primitiva, o povo ali de Deus, eles caminhavam sobre a direção do Espírito Santo. É assim que a igreja tem que caminhar, sobre a direção do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14, que o Pedro vai estar colocando. Cadê Pedro? Romanos 8, 14. Pedro vai estar colocando e os irmãos me acompanham aqui comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Veja que quando nós estávamos outrora no mundo, quando nós não tínhamos recebido Jesus Cristo ainda, nós não tínhamos a direção do Espírito Santo. Agora nós temos a direção do Espírito. Por isso que muitas vezes a gente fala, né? Eu senti Deus falando comigo. Eu senti Deus falando ao meu coração. Eu senti no meu espírito Deus confirmando. Muitas vezes aqui na igreja, né, os irmãos falam, pastor, Deus confirmou. Por quê? Porque é o Espírito Santo é que está falando, né? Deus confirmou o que foi falado na consagração. Deus confirmou o que foi falado no culto passado. Foi interessante que os irmãos falaram semana passada sobre a parábola do semeador, que Deus estava falando sobre a parábola do semeador, né? Aí na quinta-feira, o diácono Jacó pregou o quê? A parábola do semeador. E o diácono Jacó não tinha vindo para o estudo. E eu não tinha falado nada para ele, nem para a consagração nem para o estudo, né? Porque na consagração também foi pregado, né? Pois é. Então, irmãos, por quê? A gente procura orar. Não é que nós somos melhores que os outros, não é que a igreja... Não. Nós procuramos orar. Nós procuramos pedir para Deus que fale conosco. E nós pedimos para Deus para que fale através da igreja, através de nós que estamos aqui na frente, né? Através dos irmãos que têm as oportunidades, os irmãos que dirigem, os irmãos que pregam, os irmãos que estão também ajudando uns aos outros, né? Todos são guiados pelo Espírito. Então Deus vai falar através da boca de cada um. Deus, ele não fala através da boca só de quem está com o microfone aqui, não. Deus, ele fala através da boca de cada um. Até aquele irmão que fala, pastor, eu tenho vergonha de pegar o microfone, sou tímido. Mas Deus, ele usa esse irmão também aonde quer que ele esteja, né? Deus, ele sabe como fazer todas as coisas. Então, nós temos que caminhar sobre a direção do Espírito Santo. Para isso, nós temos que ter comunhão com o Espírito. Sempre repito aqui, falta de direção é falta de comunhão. Quando estamos em comunhão, Deus, ele fala conosco. Então, nós vamos para o tópico 1, adentrando aqui aos tópicos, né, da lição. Vamos para o tópico 1. E o tópico 1 tem como título, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Subtópico 1, o chamado abrangente de Jesus. Só explicando aqui, para a gente relembrar algumas coisas, eu falei na semana passada que o mais certo que eu creio a se falar mesmo é o batismo no Espírito Santo. Porque nós falamos também o batismo com Espírito Santo, né? Não é errado também não, mas eu creio que o mais ideal a falar é o batismo no Espírito Santo. E aí eu expliquei para os irmãos que é como se fosse o batismo nas águas. A gente não fala batismo com águas, né? Nós evangélicos, né? Principalmente os evangélicos, nós costumamos dizer batismo nas águas. Porque tem a religião católica também, que eles batizam com água, né? Eles pegam um negocinho lá, que eu não sei o nome, aí fica, né? Jogando aguinha assim. Mas nós preferimos, né, seguir o modelo bíblico, porque Jesus, ele foi batizado aonde? No Rio Jordão. Ele foi totalmente submerso. Porque o batismo simboliza isso, né? O velho homem ser enterrado, ser sepultado e o novo homem nascer. E quando alguém vai enterrar, né? Quando alguém morre ali e vai ser enterrado, tem que ser enterrado por completo, não é verdade? Quando o coveiro ali vai sepultar um cadáver, tem que sepultar por completo. Não vai deixar a mão pro lado de fora, a cabeça pro lado de fora, não vai, né? Se alguém for no cemitério e ver uma mão pro lado de fora, é perigoso até desmaiar de medo, né? Sai correndo. Então, irmãos, tem que ser totalmente sepultado. Por quê? Porque o homem tem que morrer por completo, para renascer de novo.
Então a gente prefere seguir o modelo bíblico, igual Jesus foi batizado no Rio Jordão. A gente prefere águas correntes também, né, que tem aquele simbolismo de levar todos os pecados, de nos lavar por completo. Agora, algum irmão pode me perguntar, pastor, e se não tiver jeito de ser batizado numa água corrente? Irmãos, aí pode ser batizado numa banheira, pode ser batizado numa piscina, porque o que mais importa vai ser o quê? O arrependimento da pessoa e a fé que a pessoa tem. Então, se porventura alguém ficar nessa dúvida, pastor, alguém foi batizado numa banheira porque não tinha água corrente, não tem problema nenhum. O que importa ali é o simbolismo e a fé da pessoa também. Pai do Senhor, missionária. Oi. Quem falou? Ah, irmã Raimundo. A senhora foi batizada como? Na banheira. Então, não tem problema. Não tem problema. Sim. Sim, cobria tudo. Tem igrejas, irmãos. Tem igreja que realiza batismo de 1.000, 2.000 pessoas de uma vez só. Quando eles não têm condição de ir para um rio, para um coque, tudo, eles batizam na banheira também. Como eu falei, o mais importante é a fé e a pessoa entender o que está sendo feito, entendeu? A gente prefere na água corrente, mas se não tiver jeito, né, vai ser batizado na banheira. Aí vale, sim, vale. Eu creio que irmão Raimundo, eu creio que o que não valeu foi o meu. Porque quando eu fui batizado, eu estava no mundão, não tinha nem aceitado Jesus ainda, não sabia nem o que significava o batismo, né? Eu só ouvia todo mundo falando assim, se a pessoa não for batizada, a pessoa morre pagão. Eu não sabia nem o que era pagão direito também, né? Mas eu falava, eu não quero ser esse tal de pagão, não. Eu quero ser batizado. Aí, eu tenho um colega lá no meu serviço, na Nova Cap. Esse colega, ele bebia uma cachaça amuada, como se diz, né? E eu também bebia. Aí o que acontece? A gente bebia junto. Aí certa vez, nós dois bêbados, aí ele falou assim, aí eu falei, né, conversando com ele tudo, falei que não era batizado, aí ele falou assim, se você quiser eu te batizo, tu quer que eu te batize? Eu falei, eu quero que você me batize, você vai ser meu padrinho, você vai, aí ele, eu vou ser seu padrinho, e aí irmãos, nós levamos isso a sério. Aí a madrinha também, que eu arrumei, né, da igreja católica, aí nós fomos lá pra Bahia, pra cidade da Nilma, pra cidade da Neide, né, nós fomos lá pra mim se batizar. Irmãos, chegou lá, aí eu só queria cumprir aquele ritual religioso, mas nem sabia para que servia, né? Aí chegamos lá, o que acontece? Fui batizado de manhã, fui para a igreja de manhã, fui batizado. Na hora que eu estava sendo batizado, eu já estava, não via a hora de acabar o batismo para mim ir para o boteco beber. Eu dizia que ia comemorar meu batismo. Oi. Foi católico. Aí, então, aí assim, eu creio que o maior problema foi eu não saber direito o que significa, né? Não sabia nem o que significava aquilo direito, né? Biblicamente falando. Aí, quando eu me batizei, eu já estava focado em sair do batismo, acabar o batismo para ir beber cachaça. E eu e meu padrinho fomos, como se fosse comemorar, né, o batismo. Então, quer dizer, eu não tinha noção de nada. Enquanto a água caía assim na minha cabeça, irmão, eu tava pensando, Deus me perdoe, né? Mas eu tava pensando na cerveja que eu ia beber mais tarde. Então, veja, irmãos, um batismo desse valeu? Depois já fiquei bêbado, já não levei nada a sério. Aí, quando eu me converti ao evangelho, aí eu expliquei pro meu pastor. Falei, pastor, eu não me sinto bem com o batismo que eu fiz, não, porque foi assim, foi assado. Expliquei para ele, falou, William, nesse caso você quer descer as águas? Vamos descer as águas. Aí eu já sabia, já tinha uma consciência, porque é isso que a gente ensina aqui. Quando a gente vai batizar alguém, a gente procura dar ali um preparatório para o batismo. A gente explica todo o significado do batismo, para a pessoa saber o que está fazendo. É por isso que a igreja também evangélica, ela recomenda que as crianças, né, sejam batizadas a partir dos 12 anos, né, 12 anos em diante, que as crianças venham ser batizadas, porque aí elas já vão ter a consciência, né, do que significa esse batismo. Pedro, bota um pouquinho mais grave aqui, para ver se falha menos aí, um pouquinho mais grave. Então tem que ter a consciência, né, irmãos, do que está fazendo. O batismo, o que é o batismo? O batismo ele é uma confissão pública de fé. Você está confessando publicamente a sua fé em Jesus Cristo. E Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Então tem que saber o que está fazendo, porque não é brincadeira. Então o batismo no Espírito Santo também é isso, significa a submersão no Espírito, né, por completo. Vamos lá, o chamado abrangente de Jesus.
A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então aqui fala do chamado abrangente de Jesus, porque Jesus ele chama a todos, né? Chama todos à salvação. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Tem até uma doutrina que diz, irmãos, tem uma doutrina que se chama calvinismo. O que o calvinismo diz? O calvinismo ele fala o seguinte, que uns são chamados para a salvação e outros são chamados para a perdição, né? Nós não cremos nisso, né, irmãos? Nós cremos que todos são chamados para a salvação. Só não é salvo aquele que não crê. Só não é salvo aquele que não se arrepende. Mas existe essa doutrina que fala que Deus predestinou uns para a salvação e predestinou outros para a perdição. É uma doutrina muito difícil, né, de crer, até mesmo biblicamente falando, porque senão Deus estaria fazendo acepção de pessoas, não é verdade? Então o chamado de Deus é abrangente, é para todas as pessoas. Aqui foi falado de santificação, então nós podemos falar também do processo da salvação. Qual é o processo da salvação? O primeiro passo para a salvação de Jesus é a justificação. É Jesus nos declarar justos. Não que nós merecemos, né? Nós não merecemos. Mas Jesus, ele nos declara justo. Ele pega ali alguém que é culpado, ele pagou o preço por aquela vida, né? Ele pagou pelos pecados daquela vida ali e declara aquela vida inocente. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o primeiro processo, primeira etapa desse processo é a justificação. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, agora nós temos paz com Deus. Preste atenção, ó. Justificados, pois, pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. Nós somos declarados justos. Nós somos declarados inocentes. É como se eu devesse uma grande quantidade de dinheiro e eu não conseguia pagar esse dinheiro, né? Não consigo pagar esse dinheiro. Chega alguém e fala, eu vou pagar pela dívida dele e ele não vai dever mais nada. Pode riscar o nome dele aí, né? Do seu caderninho de devedor, que ele não vai dever mais nada. Eu vou pagar toda a dívida dele. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele pagou todas as nossas dívidas, pagou por todos os nossos pecados. Então, primeiro passo, justificação. A segunda etapa, irmãos, é a santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Justificação é um processo instantâneo. Creu em Jesus, ele já te declara justo. Santificação é um processo, ao mesmo tempo que é instantâneo, mas é um processo também progressivo, irmãos. Amanhã mais santo que hoje, né? Hoje mais santo que ontem, amanhã mais santo que hoje. Eu costumo ilustrar esse processo como se fosse ali um filtro de barro. Os irmãos, eu creio que já compraram aquele filtro de barro. Quem é que tem filtro de barro em casa? Ainda tem, né? A melhor água que existe. Hoje em dia os tempos são mais modernos, aí muitos compram aqueles purificadores de água, né? Mas tem ainda o filtro de barro. Quando você coloca a água no filtro de barro pela primeira vez, que você vai tomar a água, ela está com gosto de quê? Está com gosto de que água quando você vai tomar? De barro, né? Quando você toma a primeira vez. Mas a partir do momento que aquela água vai passando pela vela, vai passando várias vezes, perde o gosto de barro, não é verdade? A água fica limpinha, fica gostosa, não tem gosto de nada. O processo da santificação também é assim, irmãos. Nós somos feitos do barro, né? E a palavra de Deus simboliza a água da vida. Então a água está passando pelo barro. A partir do momento que a água vai passando pelo barro ali, irmãos, vai tirando todas as impurezas. Vai tirando todo o gosto ruim, né? Vai tirando todo o gosto ruim até nós ficarmos, irmãos, limpos, totalmente limpos, né? Não termos mais aí o sabor deste mundo também. O processo da santificação, ao mesmo tempo que é instantâneo, Deus nos declara santos, separados, mas também é progressivo, é dia após dia. A palavra de Deus fala,
O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. Às vezes nós podemos ficar preocupados, nossa, ainda estou com dificuldade em certa área, ainda eu cometo certos pecados, né? E às vezes nós temos a tendência de ficar muito preocupado com isso, né? E é bom mesmo se preocupar, né? Que o pecado não pode nos dar prazer, o pecado tem que realmente nos preocupar. O justo, ele ainda peca, o nascido de novo ainda peca? Peca, só que ele não tem mais prazer no pecado. No mundão a gente peca e ainda acha bonito, né? No mundão a gente peca e eu sou muito doido. Eu sou bom, eu sou bonitão, eu sou isso aqui. Irmãos, mas o crente quando peca, né? Oh meu Deus, me perdoa, Senhor, até chora. E isso é bom, isso é porque o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Só que a palavra de Deus fala que nós temos que nos achegar a Deus com a nossa mente limpa, né? Com a nossa mente tranquila. Nós não podemos deixar o acusador estar o tempo todo ali nos lembrando do nosso passado. Quando o diabo querer te lembrar do seu passado, é só você lembrar do futuro dele, né? Que o futuro dele é o lago de fogo, né? E o nosso passado Deus já jogou no mar do esquecimento. Então esse processo é a santificação. Pastor, e qual é a última etapa desse processo da salvação? A última etapa é a glorificação. Na glorificação, sim, nós vamos ter os nossos corpos glorificados e aí não vai haver mais pecado. Não vai haver mais vício, não vai haver mais vontade da carne. Nós vamos ser totalmente santos, assim como o Senhor Jesus é santo. Então nós estamos em obras. E aquele que começou a boa obra em cada um de nós, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo, né, irmãos? É isso que nos dá forças para continuar. Vamos lá agora para o subtópico 2. Subtópico 2, a promessa é para todos os salvos. A promessa é para todos os salvos. Estamos falando aqui de... sim, irmãos, faltou ler aqui um versículo. Romanos capítulo 8, versículo 30. Coloca aí, Pedro. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 30. Diz assim, ó. E aos que predestinou, bota mais grave, Pedro. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Olha o processo aí da justificação, né? E aos que justificou, a estes também glorificou. A última etapa, né, desse processo da salvação é a glorificação que vai acontecer com todos nós. Agora vamos aqui, acompanhem comigo o subtópico 2, irmãos. Vamos prestar atenção no subtópico 2 agora. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência, né, atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo ou o revestimento de poder, né, é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Então nós vemos que essa experiência do revestimento do Espírito Santo, revestimento de poder, é uma experiência diferente da salvação. A salvação é uma coisa, revestimento de poder é outra coisa, é outra experiência. Pedro, abaixa a mão um pouco, bota um pouquinho mais grave, falhando muito. Então, os salvos, essa promessa é para os salvos, irmãos, salvos em Cristo Jesus. Vamos ler aqui João, capítulo 20, versículo 21 e versículo 22, para os irmãos verem uma coisa interessante aqui, ó. João 20, 21 a 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Pode passar, Pedro. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Tá vendo que interessante? Aqui é no livro de João, no Evangelho de João. Isso é antes de Atos dos Apóstolos. Isso aconteceu antes dos Atos dos Apóstolos. Então aqui os discípulos, eles estavam
recebendo o Espírito Santo. Veja que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, né? E falou: receba o Espírito Santo. Então os discípulos, eles já eram salvos, eles já tinham recebido o Espírito Santo, e depois eles foram o quê? Batizados no Espírito Santo, eles foram revestidos de poder. Certa vez, quando eu era um novo convertido, eu vi um jovem, esse jovem estava me falando assim, ó: eu fui batizado no Espírito Santo. Só que quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu não tinha nem aceitado Jesus ainda. Tinha nem aceitado Jesus Cristo e fui batizado no Espírito Santo. Isso causou uma certa confusão na minha mente, né? Não entendi um pouco da palavra, não entendia da palavra. E eu fiquei meio assim, eu falei: e é possível alguém que não recebeu Jesus ser batizado no Espírito Santo? Então, irmãos, veja que, biblicamente falando, e essa lição aqui está nos ensinando, que o batismo é para os salvos, né? Como que ele não tinha confessado, não tinha aceitado? Ele mesmo disse, né? A não ser que ele tinha aceitado e não quis me dizer. Porque ele disse que não tinha recebido Jesus ainda como Salvador. Então note que pode ter experiências, né? Tem espíritos enganadores também. Podem ter experiências que a pessoa pode até pensar que é o batismo com o Espírito Santo e não é, né? Então a gente tem que ter cuidado também com as experiências, né? Graças a Deus todos já confessaram Jesus. Então as experiências, irmãos, são experiências verdadeiras. Agora, quando a pessoa não recebeu Jesus ainda, tem que ter cuidado com certas experiências, até mesmo com a questão de receber o Espírito Santo nas igrejas pentecostais, né? Igrejas pentecostais tem um movimento, tem um avivamento, é a igreja bem avivada, mas nós temos que ter cuidado. Nem toda experiência é o Espírito Santo. Já vi casos de pessoas que estavam possessas, caiu no chão, no primeiro momento, a gente até pensou que caiu na unção, né? Mas depois, quando foi ver, estava possessa. Aí tivemos ali que orar e expulsar o demônio. No outro dia, essa mesma vida que tinha recebido ali uma libertação, no outro dia os irmãos viram essa vida no boteco bebendo cachaça. Tá vendo? Então note, a vida tinha sido liberta. Só que o que a palavra de Deus diz? Que se a gente deixar a casa vazia, aquele mesmo demônio volta e chama 7 piores do que ele, né? Então, irmãos, não é porque recebe uma libertação na igreja que tem que deixar de vigiar, não, né? E ter cuidado com as experiências. Então aqui diz que essa experiência do revestimento de poder é para os salvos. Então os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo e depois receberam o revestimento de poder. Olha outra passagem aqui interessante também, ó. Efésios capítulo 1, versículo 13. Coloca aí, Pedro. Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então quando nós ouvimos a palavra e cremos na palavra, aqui está falando, é ouvir, né? Mas também crer. Não é só ouvir. Tem gente que ouve, mas não crê. Então é ouvir e crer. A partir do momento que você ouve e crê, você é selado com o Espírito Santo. A partir do momento que você está selado ali, você já foi ali reservado por Deus para a salvação. Porque quando Jesus voltar, ele vai buscar os selados por ele. Não os selados pelo anticristo, né? Porque tem muitos que vão receber o selo da besta, né? Do anticristo. Então Jesus também tem o selo dele, ele separa aqueles ali para a salvação. Por que é importante dizer isso? Porque também, quando eu era novo convertido, tinha muitas coisas que o inimigo usava para confundir minha mente. Quando eu era um novo convertido também, aí eu estudando sobre esse batismo e ouvindo sobre o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, aí o meu irmão, que já tinha de igreja do que eu, meu irmão falou assim, pastor, eu não era pastor, né? Falou: William, para receber o Espírito Santo, tem que ser batizado no Espírito Santo. Meu pastor me ensinou assim. Para receber o Espírito Santo, tem que ser batizado no Espírito Santo, tem que falar em línguas, porque se não receber o batismo com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Aí isso causou uma grande confusão, né? Mas veja que não é bíblico. A experiência da salvação é uma. A pessoa recebe o Espírito Santo. Depois ela vai ser apenas revestida de poder. São experiências que ela vai ter no decorrer da sua caminhada. É importante também dizer que as experiências, irmãos, nem sempre são iguais. O irmão pode ter sua experiência de uma maneira, o outro pode ter de outra. Tem irmãos que vai pular, vai rodar, vai se soltar bastante. O outro vai ser batizado no Espírito Santo também, vai sentir aquela unção, vai chorar, né? Vão ter reações diferentes, vão sentir o poder de Deus. Mas pelos testemunhos que a gente ouve, pelos livros que a gente lê, pelos testemunhos na igreja e pelas próprias experiências que nós temos, nós vemos que são experiências, muitas vezes não são iguais. Porque é importante dizer o seguinte: aquilo que aconteceu com os discípulos
que todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em novas línguas, vai dizer que veio um vento, um som, né? Não foi um vento. Vai dizer que veio um som, como que um vento impetuoso. Então note que era um som, mas não era um vento. Era um som parecido de um vento. É como se ouvisse assim. Só que não tinha vento, era só o som. E aí vai dizer também que eles viram línguas repartidas como que de fogo. Como que de fogo, não eram línguas de fogo, mas era como que se fosse línguas de fogo, né? De fogo. Então, irmãos, esse evento ele foi único. Não vai acontecer de novo dessa maneira. Sabe por quê? Este evento, ele estava inaugurando a igreja. Ali era a inauguração da igreja no Novo Testamento. Note que no Antigo Testamento, a Bíblia não fala igreja. Fala o povo de Deus, o povo escolhido, o povo predestinado, mas não igreja. Igreja surgiu no Novo Testamento. No Antigo Testamento apontava para a igreja, mas no Novo é que a igreja foi criada. Igreja tem o nome de eclesia, chamados para fora. Para fora. Então, este evento foi único, como aconteceu lá. Agora, o evento do revestimento de poder, esses eventos de revestimento de poder, ainda acontece nos dias de hoje. Não como aconteceu daquela vez, mas ainda acontece nos dias de hoje. Então não se preocupe, você não precisa ficar preocupado se a sua experiência não foi igual a do seu irmão, ou se os dons espirituais que Deus te derramou não é igual ao dos seus irmãos. É igual eu falei aqui, ó. A gente não quer aqui, né, entrar em debates, né, polêmicas, não quer. Só que nós falamos aqui semana passada e dizer isso. Tem aqueles que creem que para ser batizado no Espírito Santo tem que ter a evidência de falar em línguas. Outros já creem diferente, que não precisa falar em línguas para ser batizados com o Espírito Santo. Pedro separa aí 1 Coríntios 12, 13. Tem outros que já creem que não, irmãos, que ser batizado com o Espírito Santo também vai manifestar outros tipos de dons espirituais. Por que tem uns que creem assim? Porque a palavra de Deus, falei aqui para os irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 12 até o 14, vai falar dos dons espirituais. E chega um certo momento que o apóstolo Paulo ele faz algumas perguntas. E eu vou fazer essas perguntas aqui para os irmãos também. O apóstolo Paulo ele fala: por acaso todos falam em línguas? E qual é a resposta na igreja? Não. Por acaso todos profetizam? Não. Todos têm interpretação de línguas? Não. Só que olha o que a palavra de Deus fala. É 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus fala, irmãos. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então veja, os dons não são os mesmos, mas a palavra de Deus fala que todos nós fomos batizados num só espírito, tá vendo? Então eu respeito todos os que creem de uma maneira e que creem de outra, tá vendo? Eu respeito. Agora, tem os que creem que tem que falar em língua e outros creem que não, né? Aí fica ao critério de cada um estudar, investigar cada vez mais e cada um tire a sua conclusão também, porque é importante estudar, né? A curiosidade é importante para que a gente venha estudar também. Subtópico 3, vamos prosseguindo aqui, né, irmão? Subtópico 3, o engano dos cessacionistas. Vamos ler aqui. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas, que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo os seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Então nós estamos estudando as revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então a doutrina da Assembleia de Deus é essa, que o batismo com o Espírito Santo vem acompanhado do dom de falar em línguas. Mas como eu falei, nem todos os pentecostais pensam assim também. Outros pentecostais acreditam que os dons
que se manifestam podem ser outros também, né? A gente costuma muitas vezes falar as duas maneiras de entender, de pensar, para que os irmãos possam também estudar e pesquisar cada vez mais, porque isso é bênção do Senhor. Então, muitos dizem que os dons cessaram. Nós não cremos que os dons cessaram. Eu não creio. Quem crê aí que os dons acabaram, que não existe mais dom? Alguém crê? Ninguém crê não, né? Por quê, irmãos? Porque contra fatos não há argumentos. Nós vemos os dons se manifestando na igreja. Nós vemos dom de línguas, nós vemos dom de profecias, nós vemos dom de cura, dom de milagre, né? Creio que todos nós, se a gente for aqui perguntar para cada irmão aqui tem uma experiência para contar. De profecia, de revelação, de língua, né? De visão, de cura, de milagre. Essa igreja só tem 3 anos, mas já tem vários testemunhos de irmãos que foram curados também, de milagres que receberam também, né? Agora, porque, irmãos, muitas vezes os milagres que chamam mais atenção são os milagres, os sinais, né, que chamam mais atenção, os dons que chamam mais atenção, realmente são os dons de profetizar, de revelação, dom de língua ou dom de interpretação. Esses chamam mais atenção, né? A gente fica mais admirado, mais maravilhado. Qual o milagre maior do que o milagre da transformação? O milagre da transformação é o maior milagre que existe. Porque às vezes eu posso falar em língua, receber ali o dom de língua, mas no outro dia posso estar tocando o horror de novo, né, no mundão aí. Agora o maior milagre que existe é o milagre da transformação. Nossa, eu vi aquele irmão no boteco e agora não vejo mais. Eu vi aquela irmã ali só nas farras, né, com roupas curtas, agora não vejo mais, né? É o milagre da transformação. Agora, se acontecer a questão dos dons. Ah, eu vi o irmão ali profetizando, falando língua, mas no outro dia eu estava ali tocando horror, bebendo cerveja. Aí, né, irmãos? Por isso que eu digo, o maior milagre é o da transformação. E você não conhece a árvore pelos dons. Você conhece a árvore pelos frutos. Eu sempre enfatizo isso, por quê? Porque nós somos de igreja pentecostais e nós percebemos que tem muitas pessoas que ficam ali bastante impressionadas com os dons. Aí vão atrás da pessoa porque a pessoa profetiza, às vezes porque a pessoa dá uma reveladura ali, ou um revelamento, né? Ou uma profetada, aí começa a ir atrás dessas pessoas. Vai ver a vida da pessoa. Você não tem que ver, né, os dons, você tem que ver a vida. Como é o testemunho, como é o casamento da pessoa, como é o caráter da pessoa, como é a atitude da pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que não fica mentindo, né? Por isso que tem muitos aí, ó, que a vida vai de mal a pior. Só estão procurando os falsos profetas, né? Às vezes o falso profeta está ali profetizando bênção, milagre, prosperidade, mas quando você vai olhar para a vida dele, toda desconcertada. As pessoas acabam recebendo maldição, porque recebe o espírito do engano, né, irmãos? E graças a Deus, nessa igreja nós estamos estudando a palavra para que a gente não venha ser enganado pelos falsos profetas. Tem pessoas que ficam batendo perna, nunca para de bater perna. É normal, quando você está sem igreja, você procurar uma igreja. Você vai procurar um aqui, vai visitar um aqui, vai visitar outro ali, para ver onde você mais se adapta, aonde você mais crê na palavra, né? Aonde você mais se identifica e aonde você tem que procurar uma igreja bíblica, né? Aonde a igreja é mais bíblica. Então, tem uma certa frase assim que os pregadores muitas vezes usam, que eu não gosto de usar. Às vezes os pregadores falam assim, ó, procure uma igreja mais perto da sua casa. Não tem isso? Procure uma igreja mais perto da sua casa. Eu não, irmãos, eu costumo falar o seguinte, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, né? Porque não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito, não existe pregador perfeito. Agora, procure uma igreja mais perto da sua casa. Não, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Porque nem todo lugar que tem o nome de uma placa ali, irmãos, não quer dizer que isso é a igreja de Cristo, não. Pastor, como é que você fala isso? Ué, a Bíblia é que fala. Lá em Apocalipse está dizendo que existiam sinagogas, que eram sinagogas de Satanás. Em Apocalipse fala. E hoje em dia não é diferente, porque as sinagogas eram as Bíblias, as igrejas, perdão, dos dias atuais. Então, muitos dizem assim, ó, os dons já cessaram. Não, os dons só cessam para aqueles que param de buscar. Se você parar de buscar, aí os dons vão cessar. Mas enquanto você buscar, os dons vão estar aí se manifestando na vida de cada um, né, irmãos? Então, Atos capítulo 2, versículo 12 e 13. Olha que interessante. Atos capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Atos 2, 12 e 13. Não pedi não, Pedro? Atos 2, 12 e 13.
Aqui os discípulos, eles já haviam ali sido batizados pelo Espírito Santo, né? Esse texto que nós vamos ler vai ser no dia que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Deu prego aí? O que foi, Pedro? Projetou. Capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Está aqui, irmãos, olha só que interessante. Quando os discípulos estavam ali falando em novas línguas, olha o que aconteceu. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer, que quer isto dizer? Que quer isto dizer, né? E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Versículo 13, Pedro. Versículo 13. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Volta o 12 aí, Pedro. Olha que interessante. Aqui vai dizer, irmãos, uns se maravilhavam, né? Tinha uns que se maravilhando. Versículo 13. Versículo 13. E outros zombando. Olha, que existe dois tipos de reação. Quando a igreja manifesta os dons espirituais, batiza com o Espírito Santo, existe dois tipos de reação. Uns se maravilham e outros zombam. Os que se maravilham vão receber de Deus também. E os que zombam, irmãos, não vão receber nada de Deus, né? Então, dois tipos de reação. Você pode se maravilhar ou zombar dos dons de Deus. E zombar é um perigo, né? Porque a Bíblia fala que nós não podemos blasfemar do Espírito Santo do Senhor. Agora vamos para o tópico 2, né? Avançando aqui, tópico 2, em nome de Jesus, tópico 2. Vamos lá acompanhar aí juntos. Subtópico 1, a igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isto ocorreu sobre a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, está lá em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Então, olha só que interessante, irmãos. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo ali, isso significava o quê? A descida do Espírito Santo. A promessa de Deus, que falou lá em Joel 2,28, falou: e acontecerá que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. No tabernáculo, o tabernáculo quando ele foi inaugurado, houve ali a descida da glória divina. E quando a igreja foi inaugurada, houve a descida do Espírito Santo sobre a igreja também, né? Então veja que o Antigo Testamento já mostrava o que ia acontecer lá no Novo Testamento, né? As profecias de Deus sempre se cumprem. Porque o Antigo Testamento era figura do que viria futuramente. Então veja que Deus não faz nada sem sentido, não é verdade? Tudo que Deus faz assim, pode ser sentido para nós seres humanos. Mas para ele, tudo que Deus faz assim, irmãos, quando você vai olhar, encaixar uma coisa na outra, tudo se encaixa. No Antigo Testamento, Moisés foi usado por Deus para fabricar ali o tabernáculo, fabricou o tabernáculo e a glória de Deus, inaugurou o tabernáculo. E aí na igreja primitiva, o Espírito Santo desceu e foi inaugurada a igreja primitiva também, para a glória e para a honra do Senhor. Então, prosseguindo aqui no subtópico 2, vai dizer, a igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismos, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, piedade, palavra e oração, e a social, comunhão e suprir a carência. Então essas são as características da igreja, irmãos. Pregar com autoridade, né? Por isso que nós temos que buscar a unção do Espírito Santo. Irmãos, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele nos capacita cada vez mais, né? Ele nos dá poder, ele nos dá intrepidez. Às vezes eu vejo os irmãos falando: pastor, eu não quero uma oportunidade, eu não quero falar porque eu sou muito tímido, eu tenho muita vergonha. Irmãos, está aqui uma pessoa
eu quero ver. Claro que muitos aqui têm timidez também, tudo, né? Mas quem era mais tímido do que eu, irmãos? Que quando eu estava no colégio, quando eu estudava, já dei esse testemunho algumas vezes, quando eu estudava, que a professora falava assim, ó, tal dia vai ter um trabalho, vocês vão fazer um trabalho, e tal dia vocês vão apresentar esse trabalho lá na frente. Eu vou escolher alguns alunos para apresentar esse trabalho lá na frente. Irmãos, quando chegava esse dia eu até faltava aula. Podia valer nota, podia ser para passar de ano, mas eu faltava. Faltava porque eu pensava, Deus me livre de me chamar ali na frente, né? Deus me livre de me chamar, vergonha. Às vezes eu ficava de recuperação, mas não ia apresentar o trabalho lá na frente, irmãos. Vergonha. Quando eu cheguei na igreja também, quando eu me converti, já falei isso várias vezes, quando eu me converti, eu me escondi atrás do meu irmão, o pastor Fernando. O pastor Fernando é bem grandão, né? Então eu esperava o pastor Fernando sentar, deixa eu ver onde ele vai sentar. Quando o pastor Fernando sentava, eu sentava atrás dele e ficava, ó, escondidinho. Falei, ninguém vai me ver aqui. Quero ver esse pastor me ver aqui. Mas, irmãos, Deus sempre vai te enxergar. Eu me escondia atrás do meu irmão, aí chegava um profeta, assim, Antônio. Chegava um profeta de Deus e falava assim, ó, você que está lá atrás, ó, levanta aí. Eu falei, meu Deus, me achou aqui. Só que não era o pastor que estava achando, né? É Deus que estava, levante, meu filho, se coloque de pé. Então, e olha só que interessante, irmão, isso é um testemunho forte. Certa vez o profeta, acho que ele veio lá do Novo Gama, não me lembro direito. Aí ele chegou lá na igreja e falou, ó, você que está com a camisa de time, eu estava com a camisa de time de futebol escondidinho. Você com a camisa de time, levanta aí. Eu falei, meu Deus, tanta gente de terno aí, bem vestido, vai escolher logo eu. Aí, levanta aí. Eu falo, olha, Deus manda falar, Deus manda dizer sobre a sua vida, né? Profetizar sobre a sua vida. Assim diz o Senhor, eu não te vejo mais com essa camisa de time. Eu te vejo usando terno. Irmãos, acho que eu tinha usado terno só uma vez, né, irmão? Só uma vez que eu tinha usado terno, que foi no casamento da irmã da Nilma. Irmãos, eu usei o terno, né? Porque eu tinha que ir pro casamento, tinha que ir de terno. Mas usei com aquela vergonha, falei, oh, meu Deus, eu de terno? Aí fui pro casamento. Nesse casamento eu bebi tanto, que depois, irmãos, que eu bebi tanto, eu me baguncei tanto, que a gravata ficou toda torta, e nós fomos tirar foto, a gravata toda torta, o terno todo amassado. Irmãos, eu fui olhar no outro dia a minha foto, eu estava parecendo o João Canabrava. Que o João Canabrava não usava um terno? Gravata velha toda, eu todo estrunchado, irmão missionário. Olha assim, não, irmãos, é engraçado, mas também é um testemunho para glorificar a Deus, né? Porque hoje em dia eu fico lembrando o que Deus fez na minha vida, com a cara vermelha, a gravata toda. Então o que acontece? Aí eu só tinha usado terno uma vez, aí esse pastor ele falou assim, ó, não te vejo mais com a camisa de time, eu te vejo de terno, eu te vejo com a chave, Deus está mostrando a chave de uma casa nas suas mãos, e Deus me mostra também você pregando a palavra. Aí, irmão, só que a gente tem a tendência um pouco de duvidar, né? A gente acredita não acreditando. Fala, olha, eu pensei comigo. Falei, Senhor, usar terno? Nunca nem usei terno. Usar terno, não sei não. Pode até ser que eu pregue a palavra, né? Porque meu pai era pastor. Pode ser que eu pregue a palavra. Aí a chave, né? Tomar posse da chave da casa. A chave da casa eu tomo posse. Isso aí eu nem quis duvidar, né? A chave da casa eu tomo posse. Pode ser que eu pregue a palavra, porque o meu pai era um pastor. Agora eu pensava, usar terno? Eu usar terno? Aí chegou um dia, irmãos, que o pastor lá da igreja falou, William, é o seguinte, conversou comigo, né? Falou, William, Deus está mandando eu te consagrar ao obreiro. Você vai ser consagrado ao obreiro, está separado para o obreiro e vai ser consagrado ao obreiro. Tal dia é a consagração. Chegou no dia da consagração, estava lá eu vestindo um terno na frente do espelho. Quando eu estava vestindo o terno na frente do espelho, eu me lembrei da promessa, te vejo usando um terno. Certa vez minha esposa viu o aviso de uma casa vendendo, viu na faixa lá o aviso de uma casa vendendo, resolveu ligar para o corretor. Eu fiquei até meio com raiva dela, falei, oxe, onde nós vamos arrumar dinheiro para comprar casa? Resolveu ligar para o corretor. Depois que ligou para o corretor, irmãos, esse corretor começou a ligar para ela e entrar em contato, o testemunho é bem complexo, mas eu vou só resumir. O corretor começou a ligar para ela, quando viu que não, Deus tinha dado a vitória na casa. Aí certo dia, o pastor falou, esse mesmo pastor falou, William, eu vou te dar uma oportunidade para pregar. Eu falei, meu Deus do céu, não pastor, não faz isso não. Quase que eu morro, irmão, quase que eu choro de nervoso, de medo, quase que eu choro. Mas aí eu pensei, não, Deus vai me dar coragem e eu vou lá. Deus vai me dar coragem. Chegou certo dia, eu estava em cima do altar, pregando a palavra do Senhor, e me lembrei novamente da promessa. Então quer dizer, te vejo de terno,
Te vejo com a chave da casa própria e te vejo pregando a palavra do Senhor. Quando receber as promessas do Senhor, irmãos, toma posse em nome de Jesus. Não é verdade? Pastor William, como é que o senhor conseguiu pregar que o senhor era tão tímido? Aí a palavra de Deus nos explica aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, ó: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Olha só, vamos ver alguma coisa interessante aqui. Aqui o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo despertar o dom que já havia nele. Sabe o que acontece? Às vezes o dom já está na pessoa, mas se a pessoa não praticar aquilo ali, o dom fica adormecido. Então Timóteo falou, ó, desperte o dom que já está em ti. Não é que você vai receber, você já recebeu. Desperte o dom que há em ti pela imposição de mãos. Vamos falar daqui a pouquinho sobre imposição de mãos. Agora, olha só o versículo, respondendo a pergunta aqui. Pastor William, como é que o senhor teve coragem de pregar? Versículo 7, ó. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em algumas traduções vai dizer, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Irmãos, espírito de covardia, quem nos dá, quem coloca dentro de nós muitas vezes é o Satanás, né? Você não pode, você não consegue, você vai passar vergonha, você isso, você aquilo. Não, o Espírito Santo ele fala o seguinte, vai meu filho, que é eu que vou usar os lábios, né? Então a gente vai tomando coragem. Olha só, uma pessoa que não tinha coragem de apresentar um trabalho na frente dos outros alunos, hoje em dia está ensinando a igreja através da palavra de Deus. Isso é milagre de Deus ou não é? Não é verdade? É milagre, irmãos. Então vamos lá, continuar. Deus é fiel e verdadeiro. Oi? A transformação. Isso, tá vendo? Ah, e outra coisa que é importante dizer. Às vezes os irmãos pensam assim, pastor William, você não fica tímido não? Irmãos, até hoje eu tenho timidez. Ó, eu estava até orando ali a Deus antes do estudo. Quando eu estou orando a Deus, eu falo, Senhor, me ajude. Porque dar o estudo bíblico, pregar aqui na frente não é fácil. A gente fica nervoso, fica com friozinho na barriga, fica com o coração meio assim acelerado. Não é fácil não, irmãos. Eu costumo dizer para os irmãos aqui, ó, o momento mais difícil do culto é o começo. Quando você tem que orar, quando você tem que abrir o culto. E a igreja chega tímida, né? A igreja no começo ainda está tímida assim. Por isso que é importante, irmãos, nós vamos aprender aqui e vamos praticar. Por isso que é importante, quando começar o culto, já começa a dar glória também, já ora, que aí a pessoa que está aqui na frente vai se soltar também, a igreja vai ficar cheia da unção. Quando os irmãos forem louvar a harpa, louve junto, né? Olha só que interessante, irmãos. O culto, a gente não vem para o culto para assistir o culto, não. Às vezes a pessoa até fala, eu vou lá assistir o culto. Não, a pessoa não vem assistir o culto. Você não está numa peça de teatro, num musical, não. A gente vem cultuar como igreja. Quem está aqui na frente está cultuando, quem está aí está cultuando também. A gente não vem assistir, a gente vem cultuar. A gente não vem assistir um pregador pregando, não. A gente vem cultuar o Senhor, vem ouvir a palavra de Deus. A gente não vem assistir o grupo de louvor se apresentando, não. A gente vem louvar junto com o grupo de louvor. É assim, né? Aí às vezes o grupo de louvor está esperando pela igreja, para a igreja glorificar. E às vezes a igreja está esperando pelo grupo de louvor, mas o grupo de louvor fica tímido porque a igreja está tímida, a igreja fica tímida porque o grupo está tímido. A coisa, né? Influencia a outra. Então, a adoração, ela contagia. Quando for nos cultos, irmãos, vamos dar glória a Deus mesmo, sem dó, né? Vamos louvar os hinos juntos com os grupos, irmãos, a igreja. É assim que vem o avivamento. O avivamento não vem numa igreja silenciosa, não. Tem que estar orando, fervoroso, né? Clamando ao Senhor, que aí o avivamento vem. Eu citei esse versículo de Timóteo e quero citar também um de Eclesiastes 9, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Olha só, irmãos, estamos falando aqui de unção do Espírito Santo. Isso aqui é interessante, ó. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha só, em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Se alguém me perguntar, pastor William, como é que eu posso ser cheio da unção do Espírito Santo? Santificação. Roupas alvas quer dizer o quê? É uma vida limpa, né? Sem pecado. É limpeza dos pecados. Roupas alvas significa santidade. E quanto mais em santidade a gente andar, porque o óleo sobre a cabeça representa o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Então, ó, se as nossas roupas forem alvas, não vai faltar a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas.
e aí a nossa pregação vai ser mais poderosa, o nosso louvor vai ser mais poderoso, a oração vai ser mais poderosa, um conselho que você dá, um abraço, vai ser mais na unção do Espírito Santo. Não tem pessoa, irmão, que é só chegar do seu lado, você sente a presença de Deus assim? Você se sente bem, né? Sente a presença, até se arrepia às vezes. Eu assim não tenho muito cabelo, às vezes eu rapo a cabeça um pouquinho. Irmãos, mas mesmo assim, eu sem cabelo às vezes, mas parece que meu cabelo está todo arrepiado, sem ter cabelo. Fica tudo, né? Quando a pessoa está cheia da unção do Espírito Santo. Agora o contrário também é verdadeiro. Minha esposa até falou, né, de uma vida, que essa vida está meio perdida ainda, mas Deus vai encontrar em nome de Jesus. Aí minha esposa falou que essa vida hoje sentou perto dela, ela sentiu até dor de cabeça. Sentiu aquele peso, aquela dor de cabeça, né? Porque a vida ainda está dando muita brecha, então vem aquele peso todo. Imagine, se vem 7 demônios, pior do que, né, o que estava sobre a vida da pessoa. Vem 7 piores. Imagina aquele peso espiritual que não fica. O crente, quando ele entra num ambiente pesado, o crente sente. Aí, ó, querendo vomitar. Querendo vomitar. Isso acontece mesmo. Eu e minha esposa, nós passamos 4 anos fazendo culto nos lares. A gente cuidava do culto nos lares. E os lares, quando a gente entrava antes, assim, para orar, irmãos, tinha lá que realmente a gente sentia o peso, assim, dava aquele arrepio, mas não arrepio assim, do Espírito Santo, né? Naquele arrepio, assim, de coisa ruim, né? Aí a gente tinha que orar, repreender, pedir graça para Deus e abrir a boca, porque se a gente ficasse calado... Fazer o quê? Tem que jejuar, tem que ir consagrado mesmo. Essa época também, todo dia do culto na segunda-feira, né? A gente tirava o período de oração, de jejum, de consagração. Já teve dias assim que eu relaxei, né? Cheguei do trabalho, já fui logo, não me consagrei, irmãos, foi dias assim que eu me senti mais ruim, né? Então, para fazer a obra de Deus, realmente é consagração. O evangelismo não é brincadeira não, a gente sempre fala, entendeu? A gente sempre orienta. Eu não vou estar vigiando cada um, mas cada um tem a sua consciência, que pode receber uma seta a qualquer hora. Teve uma vez que minha esposa estava pregando a palavra, aí uma irmã que tocava violão, né, na outra igreja, tocava violão, só que ela era assim, não tinha muito respeito com as coisas do Senhor, não. Tinha talento, tocava violão, cantava bonito e tudo, mas não tinha muito respeito pelas coisas do Senhor. Minha esposa foi você que estava pregando? Isso, no culto de libertação, ó, culto de cura e libertação. Aí minha esposa estava pregando, aí essa pessoa, né, saiu lá na hora da pregação, saiu lá para fora conversar besteira lá fora. Saiu na mesma hora e foi lá, blá, 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 ficar conversando, quer dizer, virou as costas para pregador e foi lá para fora. Irmãos, na mesma hora que ela foi lá para fora, ela voltou para dentro da igreja gritando, ai, 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 minha cabeça, ai, minha cabeça, ora, minha cabeça tá doendo. Recebeu uma seta lá fora. Então não é brincadeira, irmãos, as coisas espirituais não são brincadeira. Quando a gente brinca aqui, que os irmãos riem, né, e tudo, é para descontrair. É para os irmãos ficarem mais à vontade, não ficar aquele clima pesado, né, aquela timidez. É para distrair. Mas até uma brincadeira que eu faço aqui, até quando eu faço os irmãos rirem aqui um pouco, eu faço sobre o temor do Senhor, para a igreja ser descontraída também, mas sempre com reverência, com temor ao Senhor, irmãos. Tudo com cuidado, com reverência, né? Então vamos lá para o tópico 3, que vai ser mais rápido. Eu já li o tópico 2 todo, né? Tópico 2, já li tudo, né? Sinais e maravilhas, né? Já falamos aqui também. Agora vamos para o tópico 3, que vai ser mais rápido, né? E nós já vamos estar encerrando essa lição em nome de Jesus. Um ministério ungido para os dias atuais. Subtópico 1. Na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias. Só um breve comentário para não estender muito. Olha, os sinais, irmãos, podem ser manifestos por salvação de vidas para Jesus, aquilo que nós falamos. É muito bom ver um milagre acontecendo, um enfermo ser curado, né? É muito bom ver os sinais, os prodígios, as maravilhas. É bom. Agora, o melhor da festa é salvação de almas, né? O melhor da festa é salvação de almas. Então, almas para Jesus, a salvação de almas para Jesus, esse também é um milagre. Às vezes a pessoa pode ir no culto, aí uma pessoa se entregar para Jesus ou renovar a sua aliança, e a pessoa ainda pode sair pensando, nossa, eu não vi nenhum milagre. Como não? Uma vida foi entregue a Jesus, é o maior de todos os milagres. Então pode ser manifesto por isso,
pode ser manifesto também por expulsão de demônios. Bem no começo do nosso ministério, nós já presenciamos muita expulsão de demônios, logo no começo. Deus, ele começava a me dar sonho, me mostrava assim no sonho eu expulsando o demônio e tudo. Aí certa vez eu perguntei para o missionário, o que quer dizer isso? Esses sonhos que eu estou tendo direto, o que significa? Ao missionário, se você está sonhando direto com isso aí, é porque Deus quer te usar para expulsar demônio. Consagre sua vida. Irmãos, eu comecei a consagrar e Deus já me usou algumas vezes, né, para expulsar demônio também de pessoas, né? Agora, olha uma coisa interessante. No começo eu via muito e antes nas igrejas a gente via mais, não é verdade? Então, é porque a igreja parou de buscar? Pode ser que em parte, né, a igreja pode ter parado um pouco mais de buscar, mas eu entendo que não é só isso não, irmãos. Eu tenho uma maneira assim de pensar, posso estar errado, mas eu tenho uma maneira assim de pensar também. Porque o inimigo, ele é estrategista. Já parou para pensar que o inimigo pode estar mudando de estratégia? Que no lugar de ficar ali possuindo a pessoa, ele pode estar só influenciando a mente da pessoa? Porque quando a pessoa está possessa, fica mais fácil de você ver, né? Aí você vai colocar a mão, vai expulsar. Agora, quando a pessoa está sendo influenciada pelo inimigo, mas nem parece, né? Aí a pessoa vai fofocar, vai mentir, vai falar mal, vai te desejar mal, vai inventar mentira. Então, quer dizer, não está possessa fisicamente, mas e a mente? E a mente da pessoa? Está influenciada por quem? Pelo Espírito Santo? Não, né? Então, o inimigo, muitas vezes, ele pode agir ali, ó, na surdina, caladinho. E eu vi, irmãos, e não é só eu que estou pensando nisso, não. Eu vi uma pregadora famosa também, Helena Tanuri, né? Eu vi essa Helena Tanuri também falando a mesma coisa. E essa pregadora, ela prega, né, em várias igrejas grandes, igreja para 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então ela roda o mundo pregando também. Ela falou que a expulsão de demônios hoje em dia não está sendo tanto assim igual antes. Pode ser, né, igual eu falo, é uma coisa que eu estou pensando. Pode ser que o inimigo esteja também querendo ali mudar de estratégia, né? Porque tem pessoas que estão endemoniadas não fisicamente, mas pela mente também. Então aqui, ó, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados. A missionária Rita levantou uma questão importante, né, no último estudo, que foi a questão da imposição de mãos. Para a gente ter cuidado, né, missionária? Para não deixar qualquer pessoa colocar as mãos sobre a nossa cabeça. Da pessoa, uma pessoa toda atribulada, cheia de encosto ruim, cheia de espírito ruim colocando a mão na sua cabeça, não vai te passar o Espírito Santo, né? Vai passar coisas ruins. Agora, a imposição de mãos, né, como a Bíblia nos ensina, é algo bíblico, né? A Bíblia fala de imposição de mãos para curar, colocar a mão sobre os enfermos, para os enfermos serem curados. E a Bíblia fala também de imposição de mãos para as pessoas serem ungidas ao ministério. Por que eu cheguei nesse assunto aqui? Na festa de aniversário, nós estamos aqui, eu estou orando, né, para consagrar alguns irmãos. Tem irmãos que já estão corajosos e tem outros que estão com medo ainda. Mas eu jejuei e orei uma semana. Estou orando e já tem tempo que eu estou orando e buscando essa direção. Então a tradição da igreja, né, no dia do aniversário, consagrar os irmãos, ficar de olho, separando, né, conversando com os irmãos. Então nós já estamos aí nesse foco de consagrar alguns irmãos e a gente sempre respeita também a vontade da pessoa. Se a pessoa quer no momento ou se quer esperar mais um pouco, a gente respeita também, né? Mas a gente fica identificando a situação de cada um. Então, vai ter alguns irmãos que nós já estamos orando, outros nós vamos separar e outros nós vamos estar conversando, vendo a situação de cada um. Então, só para os irmãos entenderem, porque tem irmãos aqui, né, que estão há pouco tempo com a gente, tem uns que já estão mais tempo, outros estão há pouco tempo. Como que a gente faz as consagrações aqui? Só para os irmãos não estranharem. Como que a gente faz as consagrações, irmã Valéria? Hoje em dia, nós não fazemos as consagrações derramando óleo. Viu, irmãos? Não fazemos as consagrações derramando óleo. Porque eu estudando a palavra, eu entendi que no Novo Testamento, na Nova Aliança, nenhuma unção, nenhuma, foi feita através de óleo. Só no Antigo Testamento. Pode procurar. Só no Antigo Testamento que as unções eram com óleo. No Novo Testamento, todas as unções eram como? Os apóstolos e os discípulos, eles jejuavam, eles oravam e eles impunham as mãos. Era por imposição de mãos. Aí eu fui estudar. Porque, irmãos, eu não estou falando que quem unge com óleo não vale. Vale da mesma maneira. Mas não é melhor a gente fazer uma coisa mais bíblica possível? Quanto mais entendimento, vai ser mais abençoado, né? Vai ser uma maneira mais bíblica. E às vezes pega uma jarra dessa todinha, né? Aí o obreiro vai todo bonitinho, né? Terninho novo, bota um terno novo, é pra unção. Aí, ó, mela o terno todo. Então, irmãos, a gente respeita, né? A gente respeita cada igreja, né?
eu fui ungido com óleo também. Então a gente respeita todas as unções, né? A gente não está aqui para querer dizer que é melhor, que sabe mais. Não é, a gente respeita todas as unções, né? Tudo que é feito com fé, tudo que é feito de coração, né? Deus ele vai receber. Agora, quanto mais bíblico possível, melhor, né? Para o nosso entendimento. Então eu estudei bastante sobre isso. Eu já dei aqui um curso preparatório para os obreiros e nós ensinamos isso. Irmãos, quem tem a apostila, dá para quem não tem. Quem tem a apostila, tira ali a cópia e aí passa para os obreiros que não tem. Quem tiver dúvida, né, a gente pode fazer um dia também um curso para os obreiros também, mas enquanto isso, estudando muito no estudo bíblico. Se a pessoa passou, por que você não dá um curso? Porque eu estou dando estudo bíblico toda terça-feira, né? Mas a gente pode separar assim um dia também específico para isso. Então o que acontece? As unções aqui é imposição de mãos. Então quando for o dia das unções, irmãos, não estranhem, porque é imposição de mãos. Vamos lá ler o subtópico 2, para a gente estar aqui caminhando para o final, que diz assim: autenticação por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos. Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Então, resumindo aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer que não basta ficar só na teoria, né? Nós temos que experimentar os sinais de Deus na prática. A igreja tem que manifestar os sinais. Cura, transformação, milagres, né? Que mais? Sinais, irmãos. Curas, milagres. Que mais? Sinais. Fala, Suzana. Dom de língua, profecia. Oi? Libertação, profecia, revelação, né? Todos os sinais também a igreja tem que experimentar. E graças a Deus, toda vez que eu vejo um irmão dando testemunho de milagre aqui nessa igreja, né? Nós vemos que nós estamos indo para o caminho certo. Amém? Então, quando Deus faz, Ele é Deus. Mas quando Ele não faz, Ele é Deus do mesmo jeito, porque nós conhecemos a palavra de Deus. E é tudo no momento certo e da maneira certa. Tem pessoa que sai doida atrás de um sinal, quando vê que não é enganada pelos falsos profetas, né? Aí os sinais de enganos muitas vezes estão por aí também, enganando as pessoas. Vamos lá para o subtópico 3, glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividades sobre a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Então não importa o dom que Deus te deu ou da maneira que Deus usa, saiba que tudo tem que ser para a honra e para a glória do nosso Deus. Porque o dom quem nos deu foi Deus. Então tem que glorificar o dono dos dons, que é o nosso Senhor. Conclusão: a Igreja Apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível até hoje. Só basta buscar, né, irmãos? Só buscar essa unção. E hoje nós aprendemos que a unção vem quando a igreja está glorificando ao Senhor de uma maneira avivada. Próxima lição.